O dia está sendo abençoado? Se você falar, não, meu irmão, o dia ainda não terminou. Amém? Ele pode ser uma benção. É nisso que a gente tem que crer. E falando dessa série que a gente começou quinta-feira, né? Quinta-feira eu falei sobre se você... Porque a gente pede, eu falei, você quer ter um dia abençoado? A nossa bênção depende da nossa fidelidade a Deus, da nossa busca, aquilo que Deus quer para a nossa vida. O Provérbio fala sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre algo também muito interessante. Quando eu era pequeno não, né, jovem, eu era adolescente, jovem, tinha um louvor, um corinho. A gente antigamente chamava de corinho, né? Hoje em dia o pessoal fala de louvor, mas antigamente era corinho. Que dizia assim, não olhe as circunstâncias, não. Olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Então, muitas vezes a gente quer condicionar a nossa fidelidade a algo bom. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel 1, o verso 8. Depois a gente vai dar um pulo para frente. Vai ler Daniel 8, 6. Diz assim, Daniel 1, 8. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. E Daniel 6, Daniel 6, versículo 10 e 11, diz assim. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 6, 10 e 11. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa. E com as suas janelas abertas, em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre o seu joelho 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então esses homens reuniram-se e encontraram Daniel orando, fazendo súplicas perante o seu Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui conosco. Revela-nos a Tua palavra, faça-nos entender a Tua palavra e que possamos ser plenamente edificados pela Tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de cada um. Ativa um nível de entendimento e de revelação, Senhor. Que a Tua palavra possa edificar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar sobre algo, fidelidade, apesar das circunstâncias, né? Qual é a circunstância que você vive hoje? Será que você tem colocado sua fidelidade? E eu estou falando isso de qualquer área, meu irmão, de qualquer área. Por exemplo, eu trabalhei com um camarada, ele foi meu chefe no banco, que ele era um cara, não era convertido, era um cara, a vida toda assim, né? Toda torta. E um dia ele falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando, eu era um menino, eu era um crente normal, né? Como muitos. Fazia um montão de coisa, achava um montão de coisa. Ele falou assim, a gente falando sobre fidelidade, obviamente. Ele falou assim, ele tinha um casamento, já há um tempão, e ele falou assim, Jonas, a gente só é fiel até que a gente seja colocado à prova. E eu falei assim, mas por que você está falando isso? Ele falou, tinha 3 filhas grandes, assim, tudinho. E ele disse assim, eu tenho minha esposa, sou casado com ela, né? E eu pensava que era fiel. Durante 15 anos, eu casado com ela ali, eu fui fiel. E aí, por que eu nunca traí minha esposa? Ele falou assim, porque eu nunca tive oportunidade. Porque o dia que eu tive oportunidade, eu traí minha esposa. E aí ele falou, então na verdade eu nunca fui fiel. Então você é fiel quando você tem uma oportunidade, uma chance de você ser infiel, de ser fiel e você permanece fiel. Se você é infiel, meu irmão, na verdade você nunca foi, só faltou oportunidade.
Então, eu quero que você pense sobre isso. Sobre a sua vida. Tem sido uma vida de fidelidade ao Senhor? Tem sido fidelidade à sua esposa, ao seu esposo? Tem sido fidelidade a você mesmo? A você mesmo. Será que tem sido? Então, você tem que ver isso. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, o que você precisa para ser fiel? No livro de Daniel, vemos um jovem judeu levado cativo para a Babilônia. Ou seja, Daniel e todo aquele povo lá, eles foram presos. Estavam cativos. Vocês vão ficar aqui, vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Só que dentro do meio daquele povo lá, existiam os manjares. E ele comeu. Eu já fui um pequeno crente, uma criança crente, que na época de doce de Cosme e Damião, eu corri atrás, meu irmão, sem minha mãe saber. Obviamente, né? Minha mãe não podia saber. E minha mãe ganhava, quando soube, dava bronca na gente. E muita gente já fez isso aqui, né, Iago? Léo. Mas Léo não era crente, pô. Léo se converteu já cascudo. E aí, meu irmão, porque aí tem crente, aí levanta aquela história, né? Não vou consagrar o Senhor, meu irmão, pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Faz isso comigo, não. Então, eu pensava que era fiel. Então, é exatamente isso que Daniel e os amigos estavam vivenciando ali, né? Dentro de uma situação, ó, come isso aí, faz isso aí. E ele não queria se contaminar. Por quê? Porque para o judeu existe uma regra, algumas coisas que eles não comem, eles se separam de comer aquilo ali, porque isso aqui é impuro, e eles não comem. Então, dentro da Babilônia, dentro daquilo que a gente está vivendo, eles estavam vivendo, podia comer um monte de coisa. E escuta, meu irmão, e uma galera que estava presa caiu dentro daquela parada lá. Tem isso aqui, vamos embora. Então, Daniel está longe de casa. Olha só a situação. Ele estava longe da sua casa, longe do templo, onde podia adorar o Senhor, e de tudo que ele conhecia. Ele estava longe de tudo. Estava numa situação. Mesmo assim, ele toma uma decisão firme. Não se contaminar com os costumes do novo lugar. Ele falou assim, eu não vou participar dessa situação aqui. E é o que eu estou falando. De repente você vai estar numa situação, e escuta uma coisa, meu irmão, e às vezes até um milagre, uma porta que Deus abriu, meu irmão, e a pessoa começa a se contaminar. E aí você tem que permanecer fiel. De você olhar assim, não, isso foi Deus que fez na minha vida. Então eu vou, como a pastora Tininha falou aqui, eu vou honrar o Senhor, aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu vou zelar pelo Senhor. Porque a gente acha, meu irmão, por sermos meramente mortais, a gente não tem que zelar pelo Senhor, tem que zelar pelo Senhor. Tem que proteger o Senhor. Senhor, eu vou proteger a tua imagem. Ele precisa, claro que ele não precisa, meu irmão, mas você como filho deve fazer isso. Entenda que o rei da Babilônia queria que Daniel e os seus amigos se alimentassem com os pratos da corte. Comidas que, segundo a lei judaica, eram proibidas. Você não pode comer isso. Uma carne de porco, não podia. Um carrezinho, não podia. Né? Peixe de couro, não podia. Só de escama. Então, existiam algumas regras. E eles não... isso aí, tudo isso eles comiam. Viu lá um caçãozão, uma moqueca de cação. Não, a gente não pode comer isso aí não, né? Viu um pernil assado, pô, vou comer. Não, isso aí não pode comer não. Tá ruim. Hoje, pro nosso dia, não, pastor. Por exemplo, quer ver? Uma coisa. Quem já comeu chouriço aqui? Chouriço. Ó, chouriço, né? Negócio bom, né, cara? Já comi muito também. Queria gostar, mas hoje eu não como mais, mas já comi. E era bom. Tem gente que não sabe nem o que é isso. O que é isso, pastor, chouriço? Meu irmão, vai pesquisar para você ver o que é chouriço. Chouriço, vou falar para você então, é sangue numa tripa que é cozido e aquilo ali é feito de uma maneira, aí bota aquele pimentão, aquele negócio, corta uns pedaços assim, vendia muito no bar antigamente, né? Lembra disso, gente? Comia aquilo ali. Quer ver? Porque fala sobre sangue. Frango ao molho pardo. Quem já comeu frango ao molho pardo? Eita, aí todo mundo, isso aí eu já lambei o beijo, mas já vi. Também, mas é sangue. Então, eles se separavam disso aí. Eles não comiam isso aí. Frango ao molho pardo, me amarro. Não como mais, mas me amarro. Né? E hoje em dia eu não como mais. Então,
Eles tinham que ver o que era prioridade na vida deles. Oh, isso aqui é prioridade. Mas Daniel, ele decidiu não se corromper. Eu sempre falei e falo, tudo na nossa vida parte de uma decisão. Se você decide, fala, não, eu não vou fazer isso. Ele pediu, olha só mesmo, e ele fez a coisa certa. Ele pediu permissão para não comer aqueles alimentos. E a Bíblia diz que Daniel, ele fez que o chefe dos oficiais tivesse boa vontade com ele. Provavelmente, viu, ele pediu com jeito, ele pediu com educação, ele pediu com amor, com respeito. E o cara falou, tá bom. E fez tipo, na Bíblia fala que ele fez tipo um teste. Vamos ver como é que vai fazer, como é que vai ser a tua situação. E o que aconteceu, meu irmão, dentro daquilo? Quem se destacou? Daniel e os amigos dele. Ou seja, eles se manteram ali fiel aos seus costumes, fiel às suas leis, fiel e, meu irmão, se destacou. Aquilo que você... A fidelidade, meu irmão, ela te leva, como eu falei quinta-feira, a bênçãos extraordinárias do Senhor. Extraordinário. A pastora Tininha falou aqui sobre na oferta, sobre a provisão. A gente tem falado sobre isso aqui. É o nosso entendimento e a gente entende isso, que o nosso Deus não é um Deus de prosperidade, mas é um Deus de provisão. Que é muito diferente, meu irmão. Porque a prosperidade, hoje a turma, você fala assim, tem igreja aí que fala assim, campanha da prosperidade, vai vir o tal, vai liberar unção. Meu irmão, a igreja lota. Lota. Estou falando alguma mentira? Por quê? Porque existe um monte de coração gananciosos. Mas se fala assim, meu irmão, campanha de oração, vem buscar mais poder, igual louvor. A gente fala do amor. Será que a gente canta? Senhor, o teu amor, a tua mão, vem me corrigir e eu vou te amar. Vai cantar isso? Vem me exortar. Não vou cantar isso não, pastor. Estou preparado para isso não. Então, meu irmão, essa atitude mostra que Daniel não foi fiel só quando tudo estava certo. Está tudo beleza. Ele foi fiel mesmo quando tudo ao seu redor era o contrário. Tudo falava, seja infiel, seja infiel. Hoje, por exemplo, vamos falar para os homens, né? Aí você vai trabalhar fora, os amigos lá. Não, todo mundo trai, isso é normal. Não, o homem tem que dar uma puladinha, né? De cerca. Isso é beleza. Vale, meu irmão, não rola. Não rola. Eu sou casado há 35 anos, nunca traí a minha esposa. E nem pretendo trair, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou fiel. Eu fiz o que eu falei aqui. Eu fiz uma aliança, quinta-feira, eu fiz uma aliança com ela no altar, diante do Senhor. Então eu preciso ser fiel. Estão entendendo isso? Porque isso revela que a fidelidade a Deus não depende do lugar aonde você está, mas das escolhas que você faz todos os dias. Todos os dias. E aí você tem que perguntar quais têm sido as suas escolhas, todos os dias. A vida de fidelidade a Deus, de Daniel, pode nos ensinar lições que nos ajudarão a permanecer de pé, mesmo que as circunstâncias ao nosso redor sejam tragédia, dor e sofrimento. Mesmo você vê um caos na tua vida, ao redor, tudo, você fala, não, mas eu permaneço fiel ao Senhor. Está entendendo isso? Porque é para isso que o Senhor nos chamou, ser fiel. Por isso tem assuntos, tem temas que para a gente, às vezes é tão desafiador, quando você olha assim, fidelidade. Puxa vida, hein? Eu tenho que viver uma vida de fidelidade. Pois é. E buscar isso. Então, o que podemos aprender com a experiência de Daniel? Muitas coisas. Então, uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias. A primeira coisa que eu quero falar com você hoje. Honra ao Senhor em todo o tempo. Em todo o seu tempo. Será que o seu tempo tem sido para honrar o Senhor? No versículo 10, quando que lemos, diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha, o capítulo 6, o verso 10 diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa. Olha só a cabeça do cara. Já havia um decreto dizendo, você não pode orar, hein? Não pode. Quem for pego sendo orado, está ferrado, hein? O cerol vai passar, hein? E aí ele soube disso, foi para casa, para o seu quarto,
no andar de cima. Tudo isso a gente vê dificuldade. Para a turma lá, para a turma contrária. Onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor Deus, como costumava fazer. Aí os caras que armaram, fizeram todo ali um esquema para pegar Daniel. E foram lá, no Zap, tiraram uma fotinha, vou trazer para os nossos dias hoje, todo mundo de celular, os caras pegou o iPhone dele lá, olha lá Daniel orando, ó, vamos embora, o outro também, pega de cima para baixo, e foi tirando foto, e mandou pro rei. Aí, rei, mensagem para você, o que o Daniel está fazendo? Orando. Tu falou para ninguém orar, e o cara está orando. Os caras dedurando Daniel. E Daniel não está nem aí, meu irmão. Daniel estava orando. O que ele queria era falar com o Senhor. O que ele estava preocupado era falar com Deus 3 vezes ao dia. Às vezes a turma não ora nem meia vez. Não agradece. Nem quando acorda. Senhor, muito obrigado pela noite de sono. Ou então, como vai dormir, Senhor, obrigado por esse dia. Assim como Daniel, em todo o tempo devemos honrar ao Senhor. Por quê, pastor? A fidelidade começa no coração, meu irmão. A sua fidelidade, como você bota aqui, não, você é fiel ao Senhor. Eu preciso ser fiel ao Senhor. E quando você é fiel ao Senhor, você é fiel ao quê? Ao chamado do Senhor. Você é fiel ao quê? À posição que o Senhor tem te colocado. Você é fiel ao quê? Aquilo em relação ao Senhor. A tudo que Ele tem direcionado você a fazer. Amém? Daniel não esperou uma ordem de ninguém. Ele mesmo decidiu não se contaminar. Ele falou, opa, estou indo para lá. Você vê se no Salmo, se não me falha a memória, Salmo 137, quando eles falam assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos fizeram cativo diziam, canta-nos uma música de Sião. E eles falavam assim, como cantaremos uma música de Sião cativos? Está entendendo? Mesmo naquela situação de cativeiro. E eles tinham que cantar. E os caras que prenderam ele queriam ouvir uma música de Sião. Imagine, meu irmão, você presa e um cara fala assim, a turma fala assim para você, meu irmão, canta uma música da tua igreja. Canta um louvor da tua igreja. O que você vai cantar? Aí você começa. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte de Senhor. A gente esquece, irmão, tá pensando o quê? Será que você faria isso? Ou você cantaria, vai no sapatinho, vai no sapatinho, o que você cantaria? Irmão, misericórdia, né? Então foi a escolha pessoal dele, eu vou fazer isso. Entenda mesmo que o nosso testemunho e a nossa fidelidade a Deus deve ser a nossa melhor pregação no meio de uma cultura corrompida. Francisco de Assis falava, pregue o evangelho, se precisar, fale. Então, a nossa vida, porque, meu irmão, a gente não tem como dizer e falar assim, não, está tudo bem, não. Existe toda uma sociedade corrompida. Não é verdade? E o seu testemunho, a sua vida, tem que chamar a atenção. Por quê? Porque a sua vida, o seu testemunho, sempre tem que apontar para Deus. Falar, ó, existe um Deus. E é Ele que eu sirvo. Essa é a nossa vida. No meio dessa sociedade corrompida. Glória a Deus. Ou misericórdia. Glória a Deus. Meu irmão, não precisamos defender o reino de Deus. O que precisamos fazer é viver segundo os padrões do reino dia a dia. Existe um padrão. O padrão é esse. Você tem que viver aquilo ali. E quando? Dia a dia. O que é isso, pastor? Devemos priorizar, pregar sempre com a vida e usar as palavras quando necessário. Aquilo que eu falei de Francisco de Assis. Minha vida é assim. E a gente canta. A minha vida é do Mestre,
meu coração é o do meu mestre. Andar com a vida assim. E as pessoas, meu irmão, quando você faz isso, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você vive dessa maneira, muita gente, até aqueles que falam mal de você, vai querer estar perto de você. Por quê? Porque você sempre vai ter uma palavra. E quando ele precisar, escuta, ele pode te fazer mal, te perseguir. Quando ele precisar, a primeira pessoa que ele vai procurar é você. Ele vai pedir oração a você. Ele vai falar assim, ora por mim. Eu estou precisando de uma oração. Ora por mim. É a Mônica? Caramba, hein? Que bênção. Rebeca? Lorena? Meu Deus, que tá grande essa turma. Sejam bem-vindos. Então a nossa vida é assim, meu irmão. Se você não for assim, como é que vai ser? Entende? Você fala assim, pastor, você é fiel. A pastora há 35 anos, já teve a oportunidade? Já, de trair ela? Já tive. Mas eu optei por não. Minha esposa é linda, maravilhosa, me ama. Toda. Olha lá. Pra que eu vou trair ela? Não vou. Carinhosa comigo. Me bate. Não. Mas ela bate, não bate? Bate, Fernando, não bate, Fernando? Nem fala nada. Tu viu aí, né? E isso é todo dia. Se é uma vez domingo, uma vez por mês semana, é todo dia. Tô brincando, né? Olha o que Jesus disse, meu irmão, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Se você não tem uma Bíblia, desculpa que a gente não passa aqui, porque a gente estimula o pessoal a trazer a sua Bíblia. Então, se você, traga a sua Bíblia. Amém? Mateus 5,16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Meu irmão, existe uma luz dentro de você? Existe? Existe. Qual o nome dessa luz? Jesus. Existe uma luz dentro de mim, meu irmão. E ela brilha, e o nome dela é Jesus. Que essa luz possa brilhar para as pessoas. Porque eu estou falando, o que é o mundo corrompido? É um mundo, é uma sociedade que vive em escuridão. E quem vai ser luz? Antigamente, quando eu era pequeno, lá no Jacaré, a gente ficava na rua, e aí a gente catava, de noite tinha época, que tinha vagalume. Hoje quase a gente não vê vagalume, só no interior. Mas aparecia vagalume, e a gente caçava vagalume. Olha só, caçava vagalume, meu, olha só, que coisa. Aí sabe o que a gente fazia com o vagalume? Pegava ali o traseirinho dele, a bundinha dele, e esfregava na roupa. Sério? E aquilo que a bundinha dele ficava brilhando. Alguém já fez isso? Essa loucura igual a minha? Olha lá. Ficava brilhando. Tu vê que eu não sou louco não, meu irmão. E a gente passava aqui na roupa e ficava brilhando na roupa. Aquilo. Era um negócio, uma tinta que soltava. E era legal. Brincava de vagalume. Então, a luz, para brilhar, a gente queria brilhar. A gente precisa de um vagalume. A gente precisa de Jesus. Jesus entra na minha vida. Que o Senhor possa brilhar, que as pessoas possam ver que o Senhor está na minha vida. Entende isso? Amém? Uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias. Segunda coisa, enfrenta a realidade da luta espiritual. Você vai enfrentar a realidade da luta espiritual. Quando a gente está assim, vou te buscar. Meu irmão, toda vez que você toma uma decisão séria diante do Senhor, com certeza vai vir retaliações. Vai vir batalhas. E aí, pastor, o que eu vou fazer? Vou tremer? Vou ficar em casa? Meu irmão, escuta, vai embora, continue. O Senhor está contigo, Ele vai te dar força, Ele é vencedor. Ele já venceu. E se Ele já venceu, você é um vencedor. Simples assim. Então, fique firme. Aí o Daniel 6, 5 em diante, olha só o que diz a palavra do Senhor. Daniel 6, 5 em diante. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus, com o Deus dele. Os caras falaram assim, primeiro, aqui uma coisa interessante, eles reconheciam a vida de Daniel. A vida de Daniel é uma coisa maravilhosa. E aí eles falavam assim, o que a gente pode fazer? Ele é muito fiel ao Deus dele. Então vamos bolar alguma coisa para ferrar ele. Continuando. E assim os supervisores e os satrapas, de comum acordo,
foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Aí os caras puxa-saco, né? Ó, vive para sempre, o Senhor melhor, salve o rei, viva o rei, vai embora. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, Dario, tu és o cara, ó rei, seja tirado da cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assinam, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Tu viu que os caras armaram para pegar Daniel. Tu acha que o mundo ele não vai fazer articulações para te pegar? Daniel era um cara reconhecido. Tu acha que o mundo não vai fazer isso hoje com você? Você que é um crente meia boca? Se você vê um crente meia boca aí, né? Assim, meio lá, meio cá. Imagine. Escuta isso, precisamos nos preparar para viver em meio às ameaças das autoridades. O servo fiel enfrenta a realidade, a luta espiritual. A gente fala assim, a gente está enfrentando muita coisa hoje, tem muitas coisas estranhas aí, está acontecendo muita coisa. Escute uma coisa, meu irmão, a gente não pode ser menino, a gente acabou de sair de uma série falando sobre maturidade. A gente não pode ser menino. Você acha que a coisa vai melhorar? Não, vai piorar. Principalmente aquilo que se diz sobre a igreja. Meu irmão, a coisa vai apertar. Aí você fala, que isso, que bom. Que bom. Porque, aí, meu irmão, o Senhor vai avivar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Tem crente aí para dizer amém? Então deixa eu te falar uma coisa e compartilhar uma coisa com você essa semana aí que eu tive aí, conversei com a pastora Tininha. A gente fala assim, Maranatha Church. Aí tem um slogan ali. Qual é o slogan? Vencer a família. Isso é bom? É legal. É gostoso? É. Mas isso eu fico pensando, isso pode ter um problema. Acomodação. E essa semana eu estava assim orando. Eu vou mudar esse negócio. Falou, Maranatha Church, aviva-nos. Aviva-nos. Deus quer buscar uma igreja avivada. Uma igreja que ore. Uma igreja que busca a sua palavra, que evangeliza, que fala do teu amor. Uma igreja incansável. A gente está tendo um culto de oração. A primeira sexta-feira de cada mês. A gente vai ter uma época, meu irmão, que em nome de Deus vai nos avivar. E toda sexta-feira vai ter culto de oração. Eu passei numa igreja esse dia vindo para o culto de oração. Aí passei numa igreja, culto de oração, círculo de oração, 9 horas da manhã. Lembra do círculo de oração? Antigamente tinha o círculo de oração. Falei, Senhor, a igreja vai orar todos os dias. E vai ter uma reunião toda semana. E, meu irmão, não vai ser vazia, não. Vai ser cheia. Uma igreja avivada é assim, ora, busca a presença do Senhor. Vocês entenderam isso? Ser família é gostoso? É. Mas ser uma família é consequência de um avivamento sobrenatural. Amém? Em um lugar onde tudo era diferente, Daniel, ele manteve a fé que aprendeu aonde? Em casa. Não foi por tradição. Não foi uma religiosidade. Ele tinha convicção do que ele aprendeu ali. Ele aprendeu algo na sua casa, no seu berço. Por isso, há uma importância da gente ensinar coisas boas, princípios para os nossos filhos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não vai se desviar dele. Você dá uma base para a criança. Dali, a palavra do Senhor fala sobre isso. Ensinar. Meu irmão, sabe qual é o problema das pessoas hoje? O problema das pessoas hoje é que as pessoas querem criar filhos. A gente cria bicho. Papagaio, pinto, peixe, cachorro. Filho, a gente educa. E dá trabalho, muito trabalho. Você vai falar trocentas vezes. Senta aí, não faz isso. Senta, para, não vai. Trocentas vezes, irmão. É assim ou não é?
Meu irmão. Isso é criar filho. E dá exemplo. Dá exemplo. Dá exemplo. Porque ele está de olho em você. Está de olho em você. O que você está fazendo? O filho olha. Mas você não está fazendo isso. Como é que vai ser? Você tem que dar exemplo. Antigamente vai falar, fala o que eu faço. Como é que era? Fala o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu irmão, isso é mó furada, meu irmão. Isso é uma mó furada. Os filhos por dentro riam. Os pais corrigiam. Você quer ver uma coisa? Minha mãe detestava isso. Às vezes ela brigava comigo. Raramente minha mãe brigava comigo, porque eu era espetacular, eu era excelente. Aí ela brigava comigo. E quando ela brigava, algumas vezes eu fazia, meu irmão, que mãe gosta do filho fazer isso? Corrigindo o filho. Pô, minha mãe virou e faz isso mais uma vez. Nunca mais. Minha mãe só falou isso. Faz isso mais uma vez. Aí, o que, mãe? Mexe com o ombro só pra tu ver. Nunca mais. E olha que minha mãe é um negócio desse tamanho. Ela crescia mesmo. Quando eu falei, tá bom, nunca mais, não. Mas é uma realidade. Às vezes, meu, obedecer a Deus exige sair do comum. Dizer não, quando todos dizem sim. Se diz, não, estou fora. Daniel não quis agradar o rei, quis agradar a Deus. Isso fez toda a diferença na vida dele, meu irmão. Eu não vou agradar ao rei, vou agradar a Deus. E aí, quando o rei precisou, estava numa situação, ele foi a quem? Daniel. Porque sabia que ele agradava a Deus. E ele conheceu, o rei Dario conheceu Deus por causa da vida de Daniel e seus amigos. Ele falou, esse cara aí tem um Deus que é sinistro, esse Deus dele é sinistro. Vou lá, eu quero saber mais. Pedro e João viveram essa realidade, foram presos e interrogados, mas fizeram a seguinte declaração, Atos capítulo 4, versículo 19 e versículo 20. Abra aí a sua Bíblia, se você é crente, trouxe a tua Bíblia. Faz um barulhinho aí para mim. Atos 4, 19, versículo 19 e versículo 20. Olha só que coisa interessante. Posso ler? Misericórdia? Amém. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Com quem? Com aquilo que eles viveram com Jesus. Aquilo que eles viveram com Jesus. A Bíblia ela é clara em dizer em Efésios, abre lá, vou dar um chá de Bíblia para você agora aí. Efésios 6, 11 e 12. Carta aos Efésios 6, 11 e 12. A gente está falando de batalha espiritual, de luta espiritual, hein? Que Daniel estava sofrendo lá. Diz assim, Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, que a gente faz tanto. Briga, fica com raiva, persegue, nada disso. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. 2 Timóteo, segunda carta aos Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, verso 12, lá no finalzinho da Bíblia. Diz assim, 2 Timóteo 3, 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero viver piedosamente. Então saiba, uma notícia para você. Você será perseguido. Amém? Quando a gente fala, Senhor, verdadeiramente, eu quero ser avivado. Eu quero fazer diferença nesse mundo, nesse século, nessa geração.
Isso é uma oração maravilhosa, meu irmão. Agora você vai ter que ir em insistência. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor, eu vou orar ao Senhor. E Deus vai fazer algo na sua vida. Terceira coisa, coloca toda a sua esperança no Senhor. Coloca toda a sua esperança no Senhor. Daniel 6, do 25 em diante, diz assim. Já está com aberto lá, Daniel mesmo, né? Ou fechou? Se fechou, danou-se. Daniel 6, 25 em diante. Deixa eu só beber uma água aqui. Vou molhar o bico. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Isso é um rei falando, isso é um rei decretando. Ele virá, ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro, o persa. Olha só que coisa maravilhosa, irmão. Olha o que o rei faz. Porque quando Daniel é jogado na cova dos leões, o rei Dario gostava muito dele. E ele ficou preocupado. Ele, caramba, e agora? Como é que vai ser? Aí ficou lá. Quando ele foi lá, Daniel estava lá, ó, deitado de boa em cima dos leões. E aí, bichano, beleza? O bicho nem fazia miau, miau, então tá tudo bem. Uma vez eu vi um pregador falar, ele falou assim, sabe por que o leão não comeu Daniel? Porque Daniel não tinha cheiro de carne, tinha cheiro de espírito. E eu falei, isso é uma verdade. O cara andava no espírito, meu irmão. Não tinha cheiro de carne, só no espírito. Entende isso? E aí é esse reconhecimento. Meu irmão, não tem o que diz quando Deus opera. Por isso a Bíblia fala, agindo Deus, quem impedirá? Amém? Deus faz isso. Deus vai agir. Deus vai operar. Deus vai libertar. Quando eu falo sobre avivamento, eu quero ser avivado. Você tem que ser avivado. A nossa igreja vai ser avivada. Vai acontecer milagres aqui, eu tenho certeza disso. A gente vai buscar e pessoas vão ser libertas, ser curadas totalmente. Eu creio nisso. Você quer ver uma coisa? Alguém já ouviu falar sobre Vanderlei Luxemburgo? Já ouviu falar desse cara? Vanderlei Luxemburgo, técnico, já foi da seleção brasileira. Eu trabalhei no condomínio que esse camarada morava. Conheci a esposa dele. Inclusive a esposa dele está me devendo a camisa da seleção até hoje. Que ela me prometeu me dar e nunca me deu. E a gente conversava, falava, Vanderlei, as filhas dele, tinha 3 filhas. Suzane, a mais velha, a mais nova era mais atribulada, meu Deus do céu, só o sangue. A mais velha, ela casou, tempo depois, com um dos jogadores que jogava no São Paulo, que era o Fabiano, um baita cabeça de área, de passagem, muito bom. E essa menina, ela andava muito atribulada, muita dificuldade. E no prédio do Vanderlei Luxemburgo, existia o presbítero Antônio, era conhecido nosso, a gente conversava, nós éramos crentes, e ele tinha uma igreja, era de uma igreja lá em São João de Meriti. Escuta isso, meu irmão. A menina morava na Barra da Tijuca, no condomínio Barra Mares. Já ouviu falar no condomínio Barra Mares? Trabalhava lá, no bloco 5, e ele tinha uma cobertura no bloco 2, que era duplex, o Vanderlei Luxemburgo. E aí essa menina atribulada conversou com o presbítero Antônio falou assim, vamos na igreja. Ela foi lá em São João. O que aconteceu com essa menina? Ela viu o poder de Deus naquele lugar pequenininho, chechelento, daquele jeito lá. E aquela menina foi liberta. Ela aceitou Jesus naquele lugar. A vida daquela menina mudou. E aí depois, quando ela foi casar com esse Fabiano, ela ficou na igreja lá, ficou indo um tempo lá, depois ela mudou, foi para a igreja de Fabiano. Ela foi casar em São Paulo. Ela fretou um ônibus para a turma da igreja no casamento dela lá em São Paulo. Ela pagou. E ela fez. E o presbítero Antônio
foi padrinho do casamento dela. Um cara simples, humilde, um coração bom pra caramba, fogo puro, cara. A vida daquela família começou a mudar por causa daquela menina. Por causa daquela menina. A mesma coisa, irmão, aquilo que você faz, você vai mudar todo o ambiente. O crente, quando ele é fiel, onde ele vai chegar, vai mudar o ambiente. Você, por maior tribulação, eu falei assim, Senhor, tá maior tribulação. Os amigos vão falar, tá maior tribulação, o negócio tá brabo. Você vai falar, tava, cheguei. Aonde eu chego, a presença do Senhor vem, então acabou. Acabou a guerra. Entende isso? Isso que Daniel fez. Por isso esse reconhecimento do rei Dario. Caramba, esse Daniel, o Deus dele é maravilhoso. Tu vê que ele fala de Deus. E o decreto que ele fala, nunca mais haverá. E ele vai dizer, isso nunca acabará. O decreto desse rei está até hoje, meu irmão. Esse decreto está valendo até hoje. Daniel não cedeu à pressão e viu todo o reino se dobrar diante de Deus. Porque ele não cedeu à pressão. A Bíblia mostra que ao ver a decisão de Daniel, Deus agiu. Amém? Quando Deus vê a sua decisão, a sua forte decisão, a sua correta decisão, a sua fidelidade, Deus vai agir. Amém? Ele moveu o coração do responsável pelo treinamento dos jovens. Ele moveu. O oficial teve empatia e permitiu que Daniel seguisse sua fé. Quando alguém se mantém firme, Deus abre portas. Meu irmão, aonde você passar, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, você tem que deixar saudade de falar, poxa, você foi embora? Não vai não, tem que ir. Eu quando aluguei uma casa aqui na pracinha de São Judas Tadeu, como é o nome daquela ali, Sheila? Da pracinha, São Judas Tadeu, conhece ali? Alguém conhece? Daniel conhece, Magno, jogava bola lá, batia, chutava chão, Daniel e Magno chutavam chão direto lá. Né? A proprietária morava embaixo, o filho dela administrava, a gente morava a casa de cima. O dia que a gente foi mudar para o Jardim Maravilha, eu fui falar com ela, Dona Shirley, né? Dona Shirley, tudo bem? Ela, seu Joana, eu quero dar uma notícia à senhora. A gente está ensaiando, está entregando o imóvel. A mulher começou a chorar. Não, não, não. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E eu falei, não, porque é perto da igreja lá, a gente está de maravilha. Ela, uma pena, nunca mais vou ter gente igual do senhor. E comecei, eu falei, não, vai ter gente melhor. Quando a gente entregou o imóvel da igreja lá também, no último que a gente estava, o cara falou, pastor, aí eu falei, você vai encontrar algo melhor. Difícil, hein? Difícil. Por causa da nossa honestidade e integridade. Meu irmão, aonde você passar, você tem que deixar saudade. O outro vizinho da primeira igreja lá pela do Sul, até hoje eu falo com ele. Ele veio alto, até hoje. Ele mandou mensagem, pastor, ora por mim. Por quê? Ele dormiu no volante, apaguei. Ele tem um Renegade, bateu no poste, dormiu no volante. Só acordou no UPA. A mulher dele, quando morreu, ele, pastor, vai lá no cemitério, dá uma palavra, eu vou. Eles não eram da igreja, eu fui lá. Ele falou, pastor, até hoje meu cunhado fala do senhor. Aonde a gente passa, a gente tem que deixar saudades. As pessoas têm que lembrar de você. Poxa, aquela pessoa, que pena que você foi embora. Ou é você uma pessoa que fala, graças a Deus foi embora. Meu Deus. Estava orando tanto a Deus para ir embora, foi. Graças a Deus. Aí o cara vira até crente para o cara ir embora. Vai embora, de graça. Como é que é a tua vida? Você deixa saudade, meu irmão. Amém? Meu irmão, isso não é sobre lutar sozinho. É sobre confiar que Deus está cuidando de tudo na tua vida. Sua vida de fidelidade mostrava o quanto sua esperança estava depositada nas mãos do Senhor. Daniel estava assim, a minha esperança é no Senhor. Estou tranquilo. Aquele que vive uma vida de fidelidade a Deus, apesar das circunstâncias, coloca sua esperança no Senhor. Ele sabe que algo maior está para acontecer. Está alicerçado nesta grande esperança. Como é que é o Salmo, Cíntia, que você leu esses dias aqui? O Salmo que você falou, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? A Bíblia diz
em Romanos capítulo 8, versículo 18 e o versículo 31. Romanos 8, verso 18 e verso 31. Olha o que ele fala. Carta aos Romanos 8, 18 e 31. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E o verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Romanos capítulo 12, versículo 12, diz, eu falei sobre isso aqui, né, no finalzinho, na última palavra, sobre maturidade. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração, meu irmão. Amém? Essa é a chamada do crente. O crente que quer ser fiel, que vive uma vida de fidelidade. E concluindo tudo isso aqui, assim como Daniel, você também enfrenta situações onde você precisa escolher entre agradar a Deus ou se adaptar ao ambiente ao seu redor. Meu irmão, você vai ter que escolher, ou eu vou agradar a Deus, ou vou me se adaptar aqui, ficar aqui no esquema aqui, já está montado, não, já está tudo certo. Quando eu era office boy, eu trabalhava numa corretora de valores, e tinha um menino lá, o nome dele era Romeu. E aí o office boy, não sei se você sabe, no centro da cidade, gosta de voar. A gente fala, voar, é que enrolar. Ia fazer um serviço de rua, o cara ia enrolar. E aí, eu fui para o setor desse menino, o Romeu. Fui para o setor dele lá. Tinha pouco tempo que eu tinha voltado para Jesus. Fui lá para o setor dele lá. Aí, tinha uma salinha, uma copa, que a gente tomava um cafezinho, e eu fui tomar um cafezinho, aí ele veio atrás de mim. E aí, Jonas, beleza? Eu falei, beleza. Então, deixa eu te falar uma coisa. O lugar tal que você vai lá não sei aonde hoje, né? Eu falei, vou. Então, enrola lá um pouco, tá? Eu falei, enrolar um pouco? Por quê? Não, porque senão você vai queimar a gente. Não, porque a gente leva, tipo assim, ele falava, a gente leva 1 hora para ir lá e voltar. Coisa que a gente podia fazer em 20 minutos, 30 minutos no máximo. Aí eu falei, então, se você for rápido, você vai. Aí eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa para você, isso é problema teu. Eu vou fazer o meu serviço, eu vou lá e vou voltar. O tempo que eu vou, não vou negociar. Não, mas aí você não tem nada a ver com isso. Pô, o cara ficou revoltado comigo. E fui e voltei rápido, meu. Não tem esse negócio, não. Mas depois virou meu amigo. Acabou virando meu amigo. E, meu irmão, não, tá bom, então, 1 hora, então fica 1h20 lá. Sou mais lento que você. Podia fazer isso, não, vou me adaptar aos esquemas aqui, né? Porque às vezes a gente quer fazer isso, não tem um esquema aqui? Não, eu vou participar do esquema. Tem uma vez um menino veio pedir um conselho, pastor, eu vou fazer concurso para a polícia, não sei lá, Polícia Federal, não sei lá. Eu falei, é mesmo? Eu falei, legal. Já orou a Deus? Já pediu uma palavra a Deus? Já, tá tudo certo, vou fazer, tá bom então. Agora, saiba, meu, que você tem que ser íntegro, correto. Não, mas eu não vou me misturar com as paradas, por exemplo, filho, não rola isso. Eu falei, vamos ver, você está numa situação, você é o cara, Polícia Federal, o teu companheiro do lado está lá com você, tem uma situação, o cara, uma propina. Não, eu estou fora. Você não é, mas ele recebeu. Você tem que dar voz de prisão para o teu amigo, para o camarada. Você é autoridade, você é lei. Você vai fazer isso? Ele, não. Eu falei, então, meu irmão, não se mete nesse negócio, não. Porque você tem que ser crente em qualquer lugar que você vá. Eu já vi que ele fala, não, a gente quando joga bola crente, esquece, meu irmão. Ser crente, até jogando bola tem que ser crente, meu irmão. Lembra do Melody? Aquele grupo Melody Street? A gente jogava bola com ele lá no sítio que tem ali no quilômetro, indo ali para, não sei daquele troço ali, José Maim, jogando bola. Aí um deles, o William, nome do menino, sobrinho do Matos Nascimento, pegou a bola fora da área. O goleiro, ele meteu a mão, eu falei, pênalti, não. Aí eu falei para ele assim, se você é um crente de verdade, um adorador, você vai falar que eu pegou fora da área. Pegou ou não pegou? Peguei. Eu apelei, meu irmão. Você está sendo desonesto. E aí ele, foi pênalti. A gente tem que ser crente, tá jogando bola, meu irmão. Não tem jeito. Bateu na tua mão? Não, na minha mão não. Não, bateu na minha mão. É isso, ser crente é assim. Não é, Daniel? Não tem que ser assim? Até bater na mão, tem que falar. Falar. Não é, Magno? Tem que falar, não tem que falar? Vamos embora.
Meu irmão, a pressão pode vir da escola, do trabalho, que aí bacana, vem até da família, meu irmão. Da família. A família então, meu irmão, é a coisa mais maravilhosa para tratar a gente é a família. Família é uma bênção. Amém? Se você não for bênção, fiel no meio da tua família, já era, meu irmão, tu está ferrado. Não vai ser em lugar nenhum. Amém? Mas a fidelidade começa quando você decide, em silêncio, manter os valores do reino. Mesmo quando ninguém está vendo. Essa escolha é sua. É uma escolha pessoal. É você e Deus. Eu escolho. Aí você canta muitas vezes, né, sobre escolha. Mas eu escolho Deus. Eu ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Né? Ser amigo de Deus. Meu irmão, quem quer um amigo infiel aqui? Ninguém quer um amigo infiel. Deus, você quer ser amigo? A Bíblia fala em João 15:15. Já não chamo vocês de servo, chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Se você quer ser amigo de Deus, meu irmão, seja fiel a ele. Porque ninguém gosta de um amigo infiel. Quem já foi traído por amigo aqui? Levanta a mão, além de mim. É legal? Você, pô, que bacana, hein? Meu amigo me traiu, que coisa legal. Ninguém gosta, meu irmão. Ninguém gosta. Deus também não gosta. Então seja fiel a ele. Deus é meu amigo. Eu vou ser fiel a ele. Mas eu sou teu amigo também, mas é um amigo inferior a ele. Ele é um amigo muito melhor do que você. Meu irmão, se Daniel foi capaz de vencer suas lutas, sendo fiel a Deus, em todo o tempo, eu e você também, meu irmão, podemos vencer as nossas lutas, nossos sofrimentos e as nossas dores. A gente pode vencer. O que Deus quer da nossa parte é fidelidade a Ele. Em todo o tempo, apesar das circunstâncias. Você também pode tomar essa decisão hoje, falar, eu vou ser fiel a Deus. Acabou. Pelo menos mesmo você tem que falar, não, pelo menos vou começar um processo na minha vida de me tornar fiel a Deus. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Meu irmão, mesmo que você esteja num ambiente difícil, cercado de ideias contrárias à sua fé, ainda assim é possível ser fiel. Amém? Por quê? Porque quando o coração está firmado no Senhor, as circunstâncias não têm poder para tirar do caminho certo. Ela não, a circunstância, você não ouviu, não tem poder para te tirar do caminho certo. Amém? Você vai olhar para as circunstâncias, tudo bem, mas eu sou fiel ao Senhor. Se você crê nisso, por favor, fique de pé. Vamos adorar ao Senhor.